Integral de superfícies. Dando continuidade no estudo das superfícies, no cálculo 3, no cálculo vetorial, vai abordar hoje as integrais de superfície e as aplicações em integrais de superfície. Então, basicamente, uma integral de superfície, a gente não vai trabalhar com a equação cartesiana dela, a gente vai trabalhar com a equação paramétrica da superfície, para poder trabalhar com uma integral dupla. Então, seja K um conjunto que a gente vai chamar de domínio da nossa superfície sigma, beleza? Onde sigma é uma superfície de classe 1. O que classe 1 tem? Derivadas, e as derivadas são contínuas. Porque a gente tem que trabalhar com as derivadas que já estão aparecendo aqui. Né? Então, ela tem que ser derivável, e as derivadas devem ser contínuas. W sendo uma função de x, y, z, já que a gente está trabalhando na superfície, a gente está trabalhando no R3, então a gente precisa de 3 coordenadas de entrada. Né? Então, a nossa função é uma função real qualquer. Não é uma função vetorial, que vai se comportar como vetorial só a superfície aqui. Então, a gente define a integral da função f sobre a superfície sigma como sendo a integral dupla na região K, lembrando que K é o nosso domínio aqui, da composta f composta com a sigma. A sigma tem 3 coordenadas, então a gente vai pegar o x da sigma, substituir no lugar do x da f, o y da sigma, né, substituindo no lugar do y da f, e o z da sigma substituindo no lugar do z da f. Lembrando que x, y, z são funções de u e v quando a gente parametriza. Então, basicamente, a gente vai... É a composta, né? Não é parametrizar, mas a gente vai utilizar os parâmetros da sigma no lugar de x, y, z da f. Vezes o comprimento do produto vetorial da derivada da sigma em relação a u pela sigma em relação a v. A gente já calculou isso aqui para calcular o comprimento da superfície, da área da superfície. Por isso a gente chama de ds, né? O diferencial da área, do space. Né? Então, esse aqui a gente já calculou, sem a f aqui, a gente já calculou na aula passada, que era para calcular a área da superfície sigma, delimitada no conjunto K. Agora a gente vai continuar utilizando, só que agora a gente tem que, como a gente vai calcular a integral desta função f, a gente tem que fazer a composta dela com a sigma. Muito parecido com o que a gente fez na integral de linha. A integral de linha era o campo vetorial composto com a curva gama, vezes a gama-linha. E acabava ficando só numa integral em t, uma integral simples. Aqui, como a gente está saindo do R3, vai acabar caindo numa integral dupla. Basicamente, essas integrais servem para essa adaptação, a troca, né? Essa equivalência serve para diminuir a complexidade de um espaço R3 para um R2, e anteriormente do R2 para ou R3, né, para o R1. Beleza? Então, aqui a gente chama de elemento de área, ds, que é o módulo, ou norma, ou simplesmente o comprimento do produto vetorial da derivada da sigma em relação a u, vezes a derivada da sigma em relação a v, du dv. Não é nenhuma mudança de coordenadas, só uma forma diferente e mais simplificada de se escrever. Uma das integrais, uma das aplicações da integral de superfície que a gente tem, é o cálculo, o primeiro dela, do V3, né? Mas é o cálculo da massa da superfície. Só que a gente tem que fazer uma adaptação. O que a gente considera? A nossa função f não é uma função sem significado. Agora ela passa a ser a função densidade superficial da sigma. A densidade da sigma, do material que compõe a sigma. Beleza? Então, se ela é a densidade, quando a gente integra ela, a gente vai ter a massa da nossa superfície sigma. Beleza? O cálculo é o mesmo, só que agora eu estou considerando a f sendo a densidade. Quando eu faço isso, na verdade, a nossa integral de superfície passa a ser o cálculo da massa da superfície. Só que aqui a gente tem que conhecer essa densidade f. Aí. Mas a segunda aplicação é, já que a gente consegue calcular massa, a gente consegue calcular o centro de massa. Centro de massa é o quê? Basicamente, uma coordenada, um ponto, né? Centro de massa de um sólido é um ponto. Então, a gente tem que calcular as 3 coordenadas. A coordenada x vai ser, basicamente, a integral de superfície normal, né? A massa, melhor dizendo. Vejam que se esquecer esse x aqui, é a própria equação da massa. Então, a integral cálculo da massa vezes o coordenada x, já que a gente quer achar o x centro de massa. Para achar o y centro de massa, mesma coisa, é a massa vezes y, dividido pela massa. Lógico, quando eu multiplico por y aqui, não é a mesma integral de baixo, então por isso que eu não posso cortar.
Então, multiplicando dentro da integral. E o z, centro de massa, é a mesma coisa. É a equação da massa, só que multiplicado pelo z. Como eu vou ter que fazer uma mudança de coordenada, passar para os parâmetros u e b, não dá para simplesmente cortar a massa com o z. Okay? Então, a segunda aplicação da integral de superfície, cálculo do centro de massa. Ou melhor, das coordenadas do centro de massa. E a terceira aplicação que a gente vai ver é o cálculo do momento de inércia. Então, o momento de inércia da superfície sigma, sólido sigma, para pensar assim, em relação a um eixo fixo. Então, o I é igual à integral dupla, né, na região K, do R quadrado dm. Quem é dm, tem que voltar um pouquinho aqui atrás, a gente tem o dm. dm é o f de x, y, z, ds. Quem que é o f de x, y, z, ds? É toda essa parte aqui. Beleza? Tudo isso aqui é o dm, melhor dizendo. Tudo isso aqui é o dm. Beleza? Então, o nosso momento de inércia é a integral dupla na região K do R quadrado dm. Ou seja, substituindo por extenso, né, porque a gente vai usar esta equação. Essa aqui é só uma simplificação. A gente vai utilizar essa equação aqui. Mas quem que é esse R quadrado? Ele meio que simboliza a ideia de... A gente sempre trabalha R em relação a raio, né? Mas não é bem raio, mas é uma distância. Então, R é a distância de ponto P da superfície sigma até esse tal eixo fixo que a gente está calculando o momento de inércia. Em geral, a gente calcula qual é o momento de inércia da superfície sigma em relação ao eixo x, em relação ao eixo y, em relação ao eixo z. Então, a gente vai lá e calcula. Como a gente calcula a distância de um ponto da sigma até o eixo x, até o eixo y, até o eixo z. Beleza? Então, esse R, como está dito ali, é a distância de qualquer ponto da superfície sigma até o eixo desejado ali que a gente está calculando o momento de inércia. Então, essas são as três aplicações que a gente vai abordar da integral de superfície. Cálculo de massa, cálculo do centro de massa, ou melhor, as coordenadas do centro de massa, e o cálculo do momento de inércia da superfície sigma em relação ao eixo fixo. Beleza? Então, vamos lá começar com um exemplo, que é uma forma mais fácil de se entender como é o comportamento da função, melhor, da integral, que são várias integrais. Então, a gente tem que fazer, como eu falei, uma integral para a massa, depois uma integral para cada coordenada do centro de massa, e, por fim, uma integral para o momento de inércia. Então, a gente vai calcular 5 integrais hoje, né, já que são 3 coordenadas do centro de massa. Vou começar pela massa. Então, dada uma chapa fina, sigma de U e V, né, os parâmetros da sigma, onde a equação dela, já parametrizada, é U, V, U mais 2V. Esse aqui a gente já sabe o que significa isso aqui, que desenho que é isso aqui. É um plano, todo mundo de primeira ordem, né? É um plano. Onde U varia de 0 a 1 e o V também varia de 0 a 1. Então, na verdade, é um plano inclinado, provavelmente, né? E aqui é um quadrado, no eixo, no plano cartesiano isso forma um quadrado, lá no nosso plano, como ele está inclinado em relação ao plano XZ, XY, ele vai ser provavelmente um retângulo, alguma coisa assim deformada que a gente não consegue visualizar aqui. Não é tanto a importância, que o importante é conseguir calcular as três equações aqui. Onde f de x, y, z igual a x mais y mais z é a densidade superficial da massa. Então, ela não é homogênea. É uma chapa fina, porém não é homogênea. O que significa não ser homogênea? Tem pontos da chapa que são mais densos que outros. Se eu pegar os pontos onde, por exemplo, lá, x, y e z são grandes, essa chapa vai ser mais densa. Porque se aumentar, se eu pegar o ponto 0, 0, 0, né? x0, y0 e z igual a 0. A densidade vai ser 0, porque 0 mais 0 mais 0 é 0. Se eu pegar o ponto, por exemplo, 1, 1, 1, a densidade é 3, porque vai ser 1 mais 1 mais 1, 3. Se eu pegar o ponto 10, 10, 10, vai ser a densidade 30. 10 mais 10 mais 10, 30. Então, não é uma densidade homogênea. Tá? A densidade não é constante para todos os pontos dessa chapa, embora ela seja fina. Beleza? Então, ela tem uma variação de densidade, conforme o ponto que a gente está destacando da chapa. Ok? Só uma análise breve para entender. Então, primeiro, letra A, calcule a massa M, né, da sigma, B, centro de massa, e C, o momento de inércia em relação ao eixo Z. Então, bem tranquilo isso aqui, para exemplificar o que a gente tem que desenvolver. Então, vamos começar pela massa, que é a primeira delas. Em tese, a gente usa a massa nas outras 4 integrais, né? A gente usa a massa no centro de massa para x, y, z,
e usa a integral da massa, né, só, lógico, mudando uma coisa, ou melhor, a integral do dm, né, para o eixo, para a inércia em relação ao eixo z, por exemplo. Vamos começar lá. Só reescrever aqui, a nossa sigma é UV, U mais 2V, o nosso K, que é o domínio, né, onde a gente está calculando, a gente quer saber a massa só naquele quadradinho, na base, né, no domínio ele é quadrado, mas no plano ele vai formar outra figura. U e V variam de 0 a 1. E a densidade variável, né, não é homogênea, densidade variável dada por x mais y mais z. Só que tem que lembrar uma coisa, quando a gente faz a integral de superfície, a gente acaba com as equações cartesianas, a gente passa tudo para a equação paramétrica em U e V. Então, a gente vai ter que analisar o que a gente tem que fazer com essa funçãozinha aqui. Basicamente, é fazer a composta, né? Pegar a coordenada x da sigma, a coordenada y da sigma e a coordenada da z da sigma e substituir aqui dentro. Então, tá aqui, ó. A massa é a integral dupla sobre a superfície sigma da densidade vezes o ds, diferencial da área. Só que a densidade x mais y mais L, só substituir. Só que aquilo, lembra que eu falei, tem que fazer a composta. Quem é a x da sigma? U, coloquei no lugar do U aqui, ou do x. Quem é o y da sigma? V, coloquei no lugar do y. Quem é a z da sigma? U mais 2V, coloquei todo esse termo aqui no lugar desse z aqui. Já fiz a composta. Fzinha com a sigma. Só reescrevendo ela aqui. Próximo passo é substituir o ds. O ds é a derivada, ou melhor, comprimento no módulo, né, da derivada da sigma v em relação ao u vezes derivada da sigma em relação a v vezes du dv. Isso aqui é o ds, tá, pessoal? Esse termo aqui que eu coloquei é o ds. O que eu fiz aqui, ó? U mais u, 2u. O v mais 2 vezes, 3 vezes. Beleza. Próximo passo é o quê? Calcular as derivadas e o produto vetorial. Então, derivada da sigma em relação ao u. 1, 0, 1. Ó, 1, não tem u 0, u mais 2v, 1. Derivada da sigma em relação a v. 0, porque não tem v aqui na primeira coordenada. 1, porque é derivada de v em relação a v. E 2, porque é derivada de 2v em relação a v. Próximo agora, calcular o produto vetorial. Como que fica o produto vetorial? Lembrando que é sempre nessa ordem, tá, pessoal? U, derivado em U, depois a derivada em V. Então, IJK, 101, 012. Fazendo o produto, a gente vai chegar em menos 1, menos 2, 1. Fazendo esse produto vetorial aqui. Determinante dessa matriz 3 por 3. Já fizeram várias vezes. Então, aqui, próximo passo é calcular o comprimento. Aqui cai, né, nessa parte, já volta lá para o cálculo da área de superfície, né? Calcula agora o comprimento desse vetor que a gente acabou de calcular. Fica a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado mais 1, mais 4, mais 1, mais 6. Então, raiz quadrada de 6. É só um pedaço, falta bastante coisa ainda. Então, como fica a equação da massa? A equação da massa, que está aqui, né, a fórmula geral dela, fica sendo a integral dupla sobre o K, quadrado K, né, de 2U mais 3V, vezes o módulo do produto vetorial da derivada de U em relação a, desculpe, derivada de sigma em relação a U, vezes derivada de sigma em relação a V, du dv. Só substituir isso aqui por raiz de 6 e colocar os limites de integração aqui, já que é um quadrado, né. Aqui tem 2U mais 3V vezes raiz de 6, du dv. Substituindo os limites de integração, é um quadrado, u varia de 0 a, melhor, aqui, né, o de fora é o v. V variando de 0 a 1, u variando de 0 a 1, dá a função de integração 2u mais 3v, vezes raiz de 6, du dv. Raiz de 6 é constante, a gente já pode até jogar para fora da integral, não vai atrapalhar. Então, joga ela para fora. Aí eu não posso jogar o u e o v, porque elas são, a gente depende delas para calcular as integrais. Não dá para substituir pelo produto de integrais, porque tem uma soma aqui da função de u com a função de v. Tem que fazer um de cada vez. Então, aqui na ordem está o u aqui dentro. Então, vou integrar primeiro para o u. Então, vai ficar raiz de 6 vezes a integral de 0 a 1 do du, ou melhor, desculpe, do dv, da integral do u. 2u fica u quadrado. 3v, em relação a u, fica 3uv, ou 3vu, dá na mesma. A variação do u é de 0 a 1. Então, eu já coloquei aqui. O que eu fiz aqui para cá? Só integrei em relação a u. Integral de 2u é 2u quadrado sobre 2, corta o 2 com 2, fica u quadrado.
Integral de 3v em relação a u é 3uv ou 3vu, dá na mesma. Aqui, substituindo o limite superior menos o limite inferior. Só que no limite inferior vai dar 0 ao quadrado mais 3 vezes 0, 0 mais 0, 0, então nem precisa substituir, só substitui no limite superior. Então vai ficar 1 quadrado, 1, mais 3 vezes 1 vezes v, 3v. Agora, também, integral de polinômio, integral do 1, v, mais 3 vezes a integral do v quadrado sobre 2. Então, 3v quadrado sobre 2. Variando de 0 a 1. Raiz de 6, no limite inferior, de novo, não precisa substituir, porque é 0. Raiz de 6, que multiplica 1 mais 3 meios. Tira o mínimo, né? O mínimo é 2, aqui fica 2 mais 3, 5, raiz de 6 sobre 2. Essa é a equação da massa. Temos a massa, agora o próximo passo é calcular o centro de massa. Aí, por fim, o momento de inércia. Então, continua, né, na mesma superfície, mesmo conjunto K, que é o domínio da superfície, e mesma densidade superficial. Então, aqui é um pouquinho mais trabalhoso, porque a gente tem que fazer um para cada coordenada. Então, é uma para o X centro de massa, outra para o Y centro de massa, e a outra para o Z centro de massa. E tem que tomar cuidado, porque vai trocando. Como a gente vai usar as coordenadas x, y, z em cada uma delas, tem que ver qual é a letra que a gente vai colocar, ou qual é o parâmetro que a gente vai colocar aqui da sigma. Então, tem que tomar cuidado, que não é sempre a mesma coisa. Então, vamos começar pelo x centro de massa. A equação do x centro de massa é a integral dupla de x vezes aquele dm. Ou seja, x vezes a composta da densidade com a sigma, vezes módulo do produto vetorial da derivada da sigma em relação a u com a derivada da sigma em relação a v, deu dv. Essa massa aqui é a que a gente acabou de calcular. Depois a gente vai usar ela para substituir. Vamos calcular primeiro essa integral aqui de cima, que já é bem complicada. Ficar carregando esse m aqui só vai atrapalhar a nossa vida. Vamos calcular uma de cada vez. Então, primeiro calcular essa parte aqui de cima. Tá aqui, ó. O que a gente vai fazer? No lugar desse x, a gente vai trocar por quem? Pelo u, que é o x da sigma, tá? X da sigma, y da sigma, e todo esse pedaço aqui é o z da sigma. Então, vai ficar u que multiplica. Essa composta a gente já calculou lá atrás, é o 2u mais 3v. Esse comprimento a gente já calculou lá atrás, que é raiz de 6. Deu dv. Então, simplesmente, o que a gente fez lá na equação da massa? Só acrescentou um u aqui na frente. Beleza? Agora, só o quê? Joga o raiz de 6 para fora e passa multiplicando o u para dentro. Vai ficar 2u quadrado mais 3vu. Agora é só jogar a raiz de 6 para fora e aqui, ó, 2u quadrado, 3uv, ou 3vu, dá na mesma ordem. Agora a gente já pode integrar direto. Aqui na ordem que está aparecendo, du dv. Então, só repetindo aqui a integral, fica a integral de 2u quadrado, dá 2u ao cubo sobre 3. Mais a integral de 3u vezes v, dá 3u quadrado vezes v sobre 2. Variando de 0 a 1. Novamente, polinômio que, como não tem nenhuma constante somando aqui, a gente não precisa substituir no zero, porque sempre vai dar zero. Então, fica só no limite superior, 1. Fica 2 vezes 1 ao cubo, 1 vezes 2, 2, sobre 3, 2 terços. Mais 3 vezes 1 ao quadrado, 1, né? Vezes 3, 3, vezes v. 3v sobre 2. Beleza? Agora a gente integra essa daqui. Aí a integral vai ficar, né? Integral de 2 terços em relação a v é 2 terços de v, tá aqui, 2v sobre 3, melhor dizendo. Mas aqui já tem um 3 sobre 2. Eu só joguei para fora para fazer a integral do v. A integral do v é v quadrado sobre 2. Fica 3 sobre 2 vezes a integral do v, que é v quadrado sobre 2. Aqui vai ficar sobre 4, né? Então, vai ficar de 0 a 1, de novo, vai dar 0 aqui e aqui. Então, nem precisa substituir. Fica a raiz de 6, multiplica 2 terços, já que estou jogando no 1, mais 3 meios vezes meio. Aqui vai dar 3 quartos. Tirando o mínimo, fazendo a soma, vai dar 17 sextos, raiz de 6 sobre 12. Não dá para simplificar. Ainda não acabou o x centro de massa. Agora a gente tem que dividir pela massa da superfície. Aí o x centro de massa fica sendo esse 17 raiz de 6 sobre 12, dividido pela massa, que é 5 raiz de 6 sobre 2. Divisão de fração por fração, mantém a primeira, inverte a segunda, vai dar 17 sobre 30. Só calcular aqui essa divisão normal.
Então, a coordenada x do centro de massa dessa superfície é igual a 17 sobre 30, ou 17/30. Agora, a gente vai para a coordenada y do centro de massa. As mesmas ideias, só que a gente tem que trocar, porque agora a função é y vezes o dm. Então, aqui a gente não coloca o u mais, a gente coloca qual é a coordenada y da superfície sigma. É o v. Então, fica v vezes 2u mais 3v, vezes raiz de 6, opa, voltou demais, vezes du dv. Mesma variação, porque é um quadrado, continua sendo na mesma região K. Só mudou agora qual é a coordenada que a gente está substituindo. Então, agora a gente vai ficar aqui jogando, né, a raiz de 6 está aqui para fora, melhor, está aqui dentro para fora, vem para cá, faz multiplicação, ó, 2u vezes v, 2uv, está aqui, mais 3v vezes u, 3v quadrado, deu dv. Beleza? Já dá para começar a integrar. Já que o u está aqui dentro, vamos calcular para ele mesmo. Então, a integral de 2uv em relação ao u é o u. Aqui eu inverti, não tanto faz, inverti a ordem, vai dar na mesma, tá, pessoal? Integrei primeiro para v. Eu já entendi por que eu integrei primeiro para v. Porque aqui já vai ficar, ó, integral de 3v ao quadrado é 3v ao cubo sobre 3. Corto 3 com 3, pronto, fica mais rápido. Então, integrei para v, inverti aqui, né? Integral de 2uv, o 2 vai para cima, é 2uv quadrado sobre 2, então uv quadrado. Mais a integral de 3v quadrado é 3v ao cubo sobre 3, que dá v ao cubo, variando de 0 a 1. No limite superior menos no limite inferior, então vai dar 1 aqui, coloca u vezes 1 ao quadrado, dá 1 quadrado, 1 vezes u, 1. 1u. Mais 1 ao cubo, 1. Tá aqui. Ok? Então, vai dar raiz de 6, a integral de 0 a 1, du mais 1 d. Aqui só que é um du, tá, pessoal? Aqui eu troquei a letra. Du. Du aqui. Integral de u em relação a u quadrado sobre 2. Integral de 1 em relação a u. Substituindo no limite superior menos no limite inferior. No limite inferior vai dar 0, então só no limite superior. Então fica raiz de 6 se multiplica 1 meio mais 1, vai dar 3 meios, 3 raiz de 6 sobre 2. Mesmo esquema, essa não é a coordenada do y vértice. Falta dividir pela massa. Então, a coordenada do y vértice é 3 raiz de 6 sobre 2, dividido por 5 raiz de 6 sobre 2. Corta as raízes, né, faz a divisão, mantém a de cima, inverte a de baixo, vai chegar só em 3/5. Bem mais simples. E, por último, do centro de massa, vem o z centro de massa. Então, o z centro de massa é, em vez de colocar a coordenada xy, agora a gente coloca a coordenada z. Só que tem que lembrar, porque na z não me lembro agora, mas é u mais 2v. Então, no lugar do z, eu coloco u mais 2v, que é a coordenada z da sigma. Então, vai ter que fazer a distributiva aqui, ó. Então, a integral de 0 a 1, da integral de 0 a 1, de u mais 2v vezes 2u mais 3v. Tem que fazer a distributiva. Então, aqui vai ficar 2u quadrado mais 3uv mais 4uv. Então, 3uv mais 4uv, daí esse 7uv aqui, mais 2v vezes 3v, 6v quadrado. Beleza? Aqui já está toda essa distributiva feita aqui. Agora, é só integrar no que tiver mais fácil. Aqui foi mais fácil integrar. Aqui também está errado, né? É um v aqui. Integral do u. Então, fica 2u ao cubo sobre 3, mais 7u quadrado vezes v sobre 2, mais 6uv quadrado. Integrei em relação ao u, tá, pessoal? Aqui só que está a letra invertida. Substitui só no limite superior, então vai ficar 2/3 mais 7v sobre 2, mais 6v quadrado. Tá aqui, ó. 2/3 mais 7v sobre 2, mais 6v quadrado. dv. Agora, só integrar essa aqui direto. A integral de 2/3 em relação a v, 2v sobre 3. Integral de 7v sobre 2 dá 7v quadrado sobre 4. Porque, na verdade, 7 sobre 2 vezes v quadrado sobre 2 dá 7v quadrado sobre 4. E, por fim, integral de 6v quadrado dá 6v ao cubo sobre 3, que dá 2v ao cubo. Ok? Só substituir no limite superior, menos o limite inferior.
Vai ficar raiz de 6, que multiplica 2 terços, mais 7 quartos, mais 2. Fazendo essa soma, dá 53 raiz de 6 sobre 12. Novamente, ainda não é a coordenada z do centro de massa. Tem que dividir pela massa agora. Então, z centro de massa é essa integral que a gente acabou de calcular, 53 raiz de 6 sobre 12, dividido por 5 raiz de 6 sobre 2. Faz a simplificação, dá 53 sobre 30. Então, achamos as três coordenadas. Só precisa montar agora. Então, o centro de massa tem as coordenadas 17/30, 5 quintos e 53/30. Lembrando que em pontos não pode simplificar. Por exemplo, aqui dá para todo mundo tá dividindo por 5, tira o 5 em evidência. Não pode fazer isso em ponto. Você muda totalmente a posição do ponto. Só pode fazer isso em vetor. Então, esse é o centro de massa da superfície sigma, limitada naquele K. Por último, calcular o momento de inércia da superfície sigma em relação ao eixo Z. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, ou melhor, procurar, como a gente calcula a distância do eixo de qualquer ponto até o eixo Z. É fácil. Como a gente calcula a distância entre dois pontos? É a raiz quadrada de x de um ponto menos x do outro ponto ao quadrado, mais y de um ponto menos y do outro ponto ao quadrado, mais z de um ponto menos o z do outro ponto ao quadrado. E para melhorar, né, a gente tem que lembrar que aqui, a menor distância desse ponto para o eixo z é uma distância que forma um ângulo de 90 graus. Então, por isso que aqui ele vai ter o mesmo valor de z. Beleza? Então, vão ter o mesmo valor de z. Então, como que eu calculo a distância desse ponto até o eixo? É essa raiz quadrada aqui, ó. Raiz quadrada de x menos... Porque a coordenada em cima do eixo, lembrando, a coordenada x de qualquer ponto em cima do eixo z é 0 ao quadrado, mais y menos z, porque a coordenada... Opa, y menos 0. Coordenada de qualquer ponto em y, coordenada y de qualquer ponto em cima do eixo z também é 0. Então, por isso que dá y menos 0 ao quadrado. Mas, aí sim, como o z são iguais, né, z menos z ao quadrado. Vai dar 0. 0 ao quadrado, 0 também. Então, vai ficar x menos 0, x elevado ao quadrado, mais y menos 0, y elevado ao quadrado. Então, vai dar x quadrado mais y quadrado, dentro da raiz, óbvio, né? Raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Só que, na superfície, x vale u e y vale v. Por isso que eu já troquei aqui, lembrando lá da superfície sigma. X igual a u e o y igual a v. Por isso que ficou dessa forma aqui. O que a gente faz agora? Só substituir isso lá naquela continha que a gente já conhece, que é a, entre parênteses, 2u mais 3v, vezes raiz de 6, vezes du, vezes dv. Tá lá. Só substituir essa daqui elevado ao quadrado, antes de mais nada, eu esqueci, ó, elevado ao quadrado. Quando a gente eleva ao quadrado, a gente corta a raiz. Então fica u quadrado mais v quadrado, vezes 2u mais 3v, vezes raiz de 6, vezes du, dv. Só substituir no lugar do, aqui ó, no lugar desse r quadrado aqui. Lembrando por que sumiu a raiz? Porque é r quadrado, então corta a raiz. Só por isso. Próximo passo agora é só calcular as integrais. Integral dupla, rapidinho. Jogo raiz de 6 para fora e faz distributiva. Vai ficar 2u ao cubo mais 3u quadrado v mais 2uv quadrado mais 3v ao cubo. Tá aqui, ó. 2u ao cubo mais 3u quadrado v mais 2uv quadrado mais 3v ao cubo. E o raiz de 6 já foi para fora. Deu dv. Aqui, na ordem, né? Integral em relação aqui a u. Novamente está errado, que é um v aqui, tem que ser, tá? Porque daqui para cá eu integrei em relação a u. Então vai ficar, ó, integral de 2u ao cubo dá 2u a quarto sobre 4, mais integral de 3u quadrado v em relação a u é u ao cubo v. Mais integral de 2u v quadrado, integral de 2u é u quadrado vezes v quadrado. Mais a integral de 3v cubo em relação a u fica 3uv ao cubo. Variando de 0 a 1. Novamente, ó, se eu colocar 0 no lugar do u, vai zerar todo mundo. Então só preciso substituir no limite superior. Vai ficar 2 quartos, que é meio, mais v quadrado, mais 3v ao cubo. Tá aqui, ó. Meio, 2 quartos, meio, né? Meio, mais v quadrado, mais v ao cubo. Integrando isso aqui, vai ficar v sobre 2, mais v quadrado sobre 2, mais v ao cubo sobre 3, mais 3v a quarta sobre 4. Tá aqui, ó. V sobre 2, mais v quadrado sobre 2, mais v ao cubo sobre 3, mais 3v a quarta sobre 4. Variando de 0 a 1. No limite inferior, novamente vai dar 0, não precisa substituir, só substitui
no limite superior. Então, vai dar meio mais meio, 1, mais 1/3, mais 3/4. Fazendo essa conta, dá 25 raiz de 6 sobre 12. Esse é o valor no momento de inércia dessa superfície sigma em relação ao eixo fixo Z.